As doenças cardiovasculares matam cerca de 300 mil brasileiros por ano. Em Alagoas, é a segunda maior causa de óbito. No combate a essas doenças, Alagoas aderiu à telemedicina, método de tratamento ao infarto por meio de smartphones. Para conversar sobre o aplicativo e seus efeitos na medicina alagoana, conversa agora com Fernando Pedrosa, presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. Há quanto tempo funciona esse aplicativo? Esse aplicativo há poucos meses atrás, eu não sei precisar exatamente, mas tem pouco tempo que isso está sendo aplicado no diagnóstico precoce da doença coronariana. Agora, os números são avassaladores, 300 mil brasileiros por ano. E aqui em Alagoas é a segunda causa de morte. Ainda doença coronária? Ainda não. A tendência é que isso aumente. Por quê? Porque com a redução das doenças infecciosas, por melhores condições de vida, por tratamento dessas enfermidades, vem diminuindo. Que as diarreias que matavam muito, doenças que eram transmitidas pela água, ou por artrópodes, tudo isso a gente aprende a prevenir, aprendeu a tratar. E a vida moderna tem predisposto ao aumento das doenças coronárias, né? Isso aumentou no mundo todo e aqui não tem sido diferente. É um músculo que vai enfraquecendo com o passar do tempo, não é? E de repente a gente está com a longevidade. E isso contribui, né? Equilibra de uma certa forma, né? Mas os números, a tendência é essa mesmo. Né? Contribui, isso é uma realidade. Mas a vida moderna, com a dieta, que são muito ruins na nossa alimentação, o uso de produtos médicos, o uso do estresse, o problema do estresse, isso tem aumentado, junto com a longevidade, as doenças crônico-degenerativas. Na verdade, o infarto é uma doença degenerativa. A gente passa os anos acumulando gordura e problema, e de repente quer tratar. Sabe o que eu não entendo até hoje, doutor Fernando? É que o paciente não tem a opção de dizer, vou tomar um remédio para limpar as veias. Não existe, nenhuma água sanitária, um detergente que comece a limpar as nossas veias. Na verdade, não existe. A gente tem medicamentos que diminuem o colesterol, né? Alguns mais modernos, bastante sendo usados, mas nós não temos a absoluta segurança de que esses medicamentos promovam o bem-estar das coronárias, né? A gente não sabe, porque existe um universo que a gente tem pacientes com colesterol, esses triglicerídeos, as gorduras que são altíssimas, e ele não infarta, né? Então a gente tem pessoas até mesmo com os exames dentro dos padrões de normalidade e o paciente acumula gordura, porque há outros padrões genéticos também, questões familiares. Doença coronariana é uma doença familiar. Muitas vezes são os próprios, a gente vê que o pai faleceu de infarto, que o filho, outro filho, outros estão doentes, né, desse problema e que tem que prevenir. Isso é uma situação que a gente lida no dia a dia. A gente nem pode dizer assim, é um erro de fabricação, porque é passar genética, né? Não, passar genética. A gente não encontra a genética, quer dizer, o gene não estão determinados, mas os pacientes, existe um componente familiar. Dentro desse componente familiar deve existir a questão genética aí no meio, né? O paciente precisa saber o histórico familiar, até mesmo para se autoprevenir e preservar a sua prole. Vamos dizer assim, se eu venho de uma família em que o meu pai, ou o meu tio, ou o meu avô morreram de câncer de próstata, ou tem problemas com as coronárias, então eu fico em estado de alerta já, né? Tem que prevenir, tem que fazer exame. O grande avanço da medicina dos últimos anos
é exatamente dentro desse contexto preventivo diferente daquele que a gente tinha muito no passado, de dizer, não, precisamos ter saneamento, precisamos ter água potável, e continua sendo, mas isso vem sendo lentamente resolvido e a gente está vivendo mais, e aí vem essas questões. Quem tem antecedentes familiares de algumas enfermidades deve se prevenir fazendo precocemente os exames de rotina para qualquer sinal começar a tratar. E hoje o tratamento evoluiu muito para essas doenças, né? E o problema é que a gente só vai procurar, né, quando a doença está instalada, né? Quando você vai precisar fazer um cateterismo, aí ele já infartou, aí ele já tem que ser atendido em caráter de urgência, né? E hoje a recomendação é para que os pacientes com doença coronária que manifestam sintoma ou que infartam, eles devem ser precocemente, quanto mais precocemente ele venha a ser atendido, ele será beneficiado. É aí onde entra o LAT, um aplicativo, e essa rede de atendimento? Isso é. Os conselhos de medicina, a telemedicina está reconhecida, está padronizada, mas a gente sempre tem algumas ressalvas de que a aplicação dele pode não ser devidamente criteriosa, né? Isso é que precisa ter, porque muitas vezes você tem exames que são realizados, exames preventivos que são realizados aqui e que são interpretados fora do estado por profissional que às vezes nós não sabemos. Apesar de não ser permitido, né, quando você tem a chamada telemedicina, o médico à distância, ele tem que estar inscrito no conselho e ele tem que emitir o laudo, ele tem que se identificar para que a gente possa fiscalizar esse ato, para que a gente possa, em caso de erro, a gente intervir aplicando as medidas de sanções dos conselhos. Então, num país em que a cada dia se descobre uma falcatrua, um ato de corrupção, a credibilidade fica comprometida, né? Outro dia tinha um laboratório que copiava os exames do outro e não fazia análise alguma. Isso. Imagine o erro, isso em Brasília. E ele tinha já uma filial em Goiânia e estava abrindo outra. Quer dizer, a evolução do negócio, a medicina como negócio, né? A questão do laboratório é uma preocupação muito grande, porque o laboratório de análises clínicas não é uma atividade exclusiva do médico, né? Tanto o médico como o farmacêutico, como o biomédico, eles podem legalmente serem responsáveis técnicos de laboratório. E eu tenho tido particularmente uma preocupação e tenho entrado em contatos com os conselhos das outras categorias para que seja empreendido, porque a gente, em algum momento, a gente vê um nome de uma pessoa, eu checo se é médico, não é médico, e eu não sei se o outro conselho está fazendo a fiscalização necessária dentro daquele. Então, se não for do médico, o conselho Conselho de Medicina não fiscaliza. Mas é necessário que os outros conselhos fiscalizem. Às vezes, os laboratórios estão sendo abertos aí pelos municípios, principalmente aí, sem esse critério de fiscalização rigoroso de outras entidades. A gente já entrou em contato com um conselho de farmácia e bioquímica para que a gente possa até fazer uma ação conjunta. Porque quando a gente tem fiscalizado o Conselho de Medicina, ele chega lá e ele diz, aqui não é do médico. A gente volta. E aí a gente fica na pergunta, será que está sendo fiscalizado convenientemente? Aí pelas outras entidades responsáveis por esse profissional, a gente não sabe. Aí fica solta a situação. Uhum. Agora, com relação, voltando à telemedicina, o exame ele é analisado em outro estado? Em outro estado. Isso eu entendi? Em outro estado. O paciente chega na unidade de emergência e ali é indicativo para ele fazer o exame? Sim. O básico, que é o eletrocardiograma. E aí? Aí o exame é encaminhado para outro estado, laudado por outro profissional. Isso a gente precisa ter esse controle, o que nós não temos. Uhum. E isso é dado a telemedicina? Telemedicina. É a comunicação a partir do equipamento? O sistema eletrônico, né, você pode fazer. Isso não há nenhum impedimento que, por exemplo, um técnico de enfermagem ou enfermeiro possa, porque fazer o traçado. Pode ser uma atividade meramente técnica, aí isso é encaminhado para outro estado.
Hoje nós não estamos com os controles de quem é que está lendo esses exames. E isso é nossa atividade. Então, a coisa progride, evolui e a gente tem que correr atrás para garantir a qualidade daquele exame. Porque, vejamos bem, você pode ter as duas situações. Uma pessoa que não tenha uma doença coronariana e o laudo vem como doença coronariana, esse cidadão vai ser submetido, pode vir a ser submetido a um cateterismo, que são exames invasivos. Hoje, muito seguro, de baixo risco, mas tem risco. E nesse risco, os pacientes podem vir sofrer dano no procedimento. Não é um exame, não é um procedimento isento de risco. A outra situação é o contrário. Um laudo lido erradamente quando o paciente tem a doença, isso vai prejudicar o doente que não será submetido àquilo. E dentro da visão do eletro, que é o primeiro exame de triagem da doença coronariana, nem sempre, não em todos os casos, o eletro se altera. Então existe um percentual de pessoas que estão infartando e o eletro permanece normal ainda. E aí você tem esse risco. Não se dispensa, em hipótese alguma, o uso da telemedicina com um atendimento médico criterioso, por um médico responsável e preparado para o diagnóstico daquela doença. Andar em conjunto, né? Exatamente. A partir do cardiologista e equipe médica pela telemedicina. Agora, conforme o senhor falou, desde que analisar os critérios, a responsabilidade médica, né? Isso, de quem que tudo seja às claras, né? Seja às claras e com precisão. Não é um eletronormal que você dispensa o paciente, não necessariamente com alteração mínima eletrocardiográfica você vai colocá-lo para fazer um cateterismo. Tem todos os outros fatores que precisam ser analisados. Agora, a medicina está bastante precarizada. A gente vai num posto de saúde ou num centro de atendimento, até mesmo de plano de saúde, e nem sempre existe lá o cardiologista, o oftalmologista, o otorrinolaringologista, as especialidades, o neurologista. Geralmente é um plantão. Não sei como é que funciona isso. O médico está de sobreaviso no HGE, numa emergência ou no hospital particular. Não entendo isso. O senhor poderia colocar assim bastante as claras, até para a gente entender? Claro. O plantão à distância, né, de sobreaviso, ele é regulado pelo Conselho Federal da Medicina em situações onde o especialista não existe. São muito poucos e não é possível manter uma escala de plantão 24 horas. Hoje, no HGE, não existe mais plantão de sobreaviso. Todos os profissionais escalados aqui têm que estar no plantão presencial. Né? Ele tem que estar lá. Então, a gente cresceu muito, porque o nosso estado cresceu muito e temos especialistas. Antigamente, o neurologista, o neurocirurgião, ele ficava de sobreaviso, hoje não mais. Mas em outros hospitais privados, até por conta do custo disso aí, de você manter um especialista, ele tem área de sobreaviso. O que é importante é que no plantão de sobreaviso, o médico tem que ficar disponível a ir ao local no período de 1 hora. Um período máximo de 1 hora. Então, ele estando de sobreaviso, ele não pode ir para o Rei Pelé assistir a partida de futebol lá, porque ele não vai sair por causa do trânsito, ele não vai sair. Então, de qualquer forma, e a definição disso é ele. Então, ele vai para o cinema e o telefone não pega e tudo isso, a responsabilidade será dele. Ele tem que estar presente lá neste prazo, aonde existir. Por exemplo, em Arapiraca ainda existe na unidade de trauma, porque alguns especialistas nós não temos como, quer dizer, o poder público não conseguiu colocar lá em plantão presencial. Conversamos com Fernando Pedrosa, presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a disposição. Okay. Paulo Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.